Na astrologia, a gente sempre ouve que a posição de um planeta é tudo, né? Mas e se um planeta pudesse estar, digamos, desconfortável? E se, metaforicamente, ele estivesse infeliz? Hoje, a gente vai mergulhar fundo num dos conceitos mais fascinantes da astrologia, a tal da condição de um planeta. Pois é, essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Pode parecer uma ideia meio estranha, mas essa metáfora da infelicidade, na verdade, resume uma análise super complexa sobre a eficácia de um planeta e, claro, como ele se manifesta. Mas para deixar bem claro, não estamos falando de emoções planetárias literais, tá? Quando a gente pergunta se um planeta está feliz, o que estamos avaliando, na verdade, é a capacidade dele de funcionar de acordo com a sua própria natureza. Simples assim. Pensa nisso como uma questão de sinergia. É sobre ter as ferramentas certas para o trabalho certo, sabe? Um peixe, por exemplo, está feliz na água, não em cima de uma árvore. Na astrologia, a lógica é exatamente a mesma. A questão é se a função daquele planeta encontra ali, naquele signo, os recursos que precisa para se manifestar plenamente. E para entender essa dinâmica, a gente precisa conhecer as regras do jogo. A principal distinção, o ponto de partida, é entre um planeta que está em casa e um que está, basicamente, viajando no estrangeiro. O conceito central por trás disso tudo é a dignidade essencial. Ela funciona como um manual de instruções que nos diz como um planeta vai se comportar num determinado signo. É a base de tudo e explica a verdadeira razão pela qual um signo tem as características que tem. E aqui está a metáfora mais poderosa de todas. Um planeta em domicílio é como alguém na sua própria casa. Tem autoridade total, conhece cada canto, tem todas as ferramentas à mão. Agora, um planeta em detrimento, que também chamam de exílio, é o completo oposto. É como ser um turista num país estranho, onde não se fala a língua e os costumes são totalmente diferentes. A expressão natural se torna um baita desafio. A tradição astrológica foi tão longe que até quantificou essa força. Olha só essa tabela. É uma verdadeira hierarquia de poder. Lá no topo, com mais 5 pontos, está o domicílio, a soberania total. Logo abaixo vem a exaltação, como um convidado de honra. E lá na base, a gente vê o oposto direto, o detrimento, com menos 5. Isso não é um julgamento de valor, mas sim uma medida da facilidade com que um planeta consegue agir. Para a nossa análise de hoje, vamos focar justamente nos extremos, a força total do domicílio contra o desafio do detrimento. Para ver isso na prática, vamos pegar o nosso herói da história, Marte, o planeta da ação, do conflito. Primeiro, vamos dar uma olhada nele no seu ambiente ideal, onde ele é o rei do pedaço. Em Áries, que é o seu domicílio, Marte está em casa. A ação e a vontade são quase a mesma coisa, acontecem ao mesmo tempo. Ele opera com uma clareza de propósito que é incrível. Luta do jeito que se espera, age por puro impulso e, como dono da casa, usa toda a energia de Áries para alimentar sua chama competitiva. É a expressão mais pura e direta de Marte que existe. Certo. Agora, vamos criar um pouco de tensão nessa história. O que acontece quando a gente pega esse mesmo guerreiro impulsivo e o coloca numa terra estrangeira? Um lugar pacífico, lento, onde as habilidades naturais dele são, na verdade, um problema? Essa citação resume a cena perfeitamente. Marte em Touro é o deus da guerra tentando se encaixar numa festa de chá. Imagina só, a armadura e a espada são totalmente inúteis entre lençóis de seda e tábuas de queijos. Qualquer agressão direta é vista como uma tremenda falta de educação. E aqui a gente vê o conflito em detalhes. Marte quer velocidade. Touro preza pela lentidão. Marte busca a conquista. Touro busca a preservação. Marte explode para fora. Touro internaliza. As ferramentas de Marte são, falando de forma bem clara, inadequadas para o ambiente de Touro. E é exatamente aqui que a história fica boa de verdade. A gente poderia pensar que essa é uma posição ruim, uma fraqueza e parar por aí. Mas a verdade é que essa luta, esse desconforto constante, é o que serve de catalisador para o desenvolvimento de uma força única. O processo é quase evolutivo. Primeiro, vem o desconforto, aquela sensação de não ter as ferramentas certas. Isso força uma adaptação. O planeta precisa, na marra, aprender novas maneiras de operar. E é dessa luta que emerge uma habilidade totalmente nova, uma força que simplesmente não existiria sem o desafio inicial. E aqui está o superpoder. Enquanto Marte em Áries pode desistir se a batalha demorar muito, Marte em Touro, esse desenvolve a resistência de um búfalo. Ele não corre, ele avança como um trator, sabe? Lento, mas sem parar.
Aquela suposta debilidade se transforma numa persistência que pode literalmente mover montanhas. E isso não é só teoria, não. Vejamos o caso do Muhammad Ali. Ele tinha Marte em touro. Sua famosa tática rope-a-dope, de absorver golpes até cansar o oponente, poxa, isso é a mais pura essência dessa energia. Ele não vencia só pela rapidez, mas pela capacidade de aguentar o tranco. A teimosia moral dele e os obstáculos que ele enfrentou do ambiente, o governo, ilustram de um jeito brilhante como essa força se manifesta no mundo real. Então, no final das contas, o que a gente aprende com tudo isso? Acho que a lição mais importante é reavaliar a nossa linguagem e o nosso entendimento sobre o que realmente significa ter força. A grande lição é esta: não existem categorias de bom ou ruim. Um planeta em domicílio não é de forma alguma superior a um em detrimento. São apenas estilos operacionais diferentes. Um é direto e eficiente no seu próprio ambiente, o outro é forçado a se tornar sutil, resiliente e até sábio através da adaptação. E para encerrar, fica aqui essa reflexão. O guerreiro em casa vence a batalha do dia, mas é o guerreiro no exílio que sobrevive à guerra e constrói a fortaleza sobre as ruínas. Um poder é explosivo e imediato. O outro é construído lentamente, na base da resistência. Fica a pergunta no ar: qual deles é verdadeiramente mais duradouro?